Bom, galera, dando continuidade na terceira parte, meu vídeo tá cortando aqui nas transmissão ao vivo. Eu vou fazer gravado, acho que é melhor para mim fazer um período mais comprido um pouquinho. E eu vou modificar o método aqui que eu tô fazendo a leitura. Eu vou fazer mais no escuro com uma vela acesa. Não sei se é algo que está atrapalhando o espiritual deles. E eu vou fazer a leitura gravada aqui. Então o meu áudio cortou num trechinho aqui, onde o colono, deixa eu ver aqui, ele respondeu que chegou pela barca de São Leopoldo há 15 dias, retirando-se sexta-feira na semana passada. Ele disse enquanto teve dinheiro de uma subscrição feita para o dito colono vir dar uma queixa ao presidente Henrique Corcunda. Não tinha deixado, ele fez gastar todo esse dinheiro e o levar à casa de José Ramos para ver uma roupa que tinha mandado fazer. Disse mais que há 8 ou 15 dias José Ramos ofereceu a Antônio Turno, padeiro, em frente à Praça da Harmonia, 2 contos de réis a prêmio. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado, e depois de ser lido e achado conforme as suas respostas, mandou o mesmo chefe de polícia encerrar este auto, que assina com o interrogado perante mim, Emílio Antônio Malete, que eu escrevi. Dário Rafael Calado, Gustavo Cobold, e em seguida compareceu José Luiz de Caldas, de 24 anos de idade, soldado, solteiro, filho de Luiz Manuel de Caldas, natural de Portugal, negociante, residente no Rio de Janeiro, e se acha temporariamente nesta capital, morando à Rua Bragança, e tratando de arrecadar o espólio de seus irmãos Manuel Caetano e Antônio Joaquim de Caldas. Perguntado que negócio teve com José Ramos, que o levou a ir procurá-lo em sua casa. Respondeu que havia um mês encontrou José Ramos no beco da Ópera, ocupado com um fogão de ferro na porta do leiloeiro Guerra. E Ramos lhe perguntou se trazia uma questão judicial com o príncipe. Aí respondeu que sim, e por motivo de um dinheiro que havia emprestado ao príncipe. Ramos então lhe disse que nesse caso fizera bem não emprestar uma quantia que o mesmo príncipe lhe havia pedido. Há 11 dias Ramos andou perguntando na Rua da Bragança pela morada dele, respondente, e o caixeiro de Antunes lhe ensinou. Terça ou quarta-feira seguinte, estando Ramos sentado no armazém de Antunes e passando eles, respondente, pela calçada fronteira, Ramos o chamou e lhe disse que fosse à sua casa para ver uma letra que tinha de príncipe, no valor de 1,6 conto, e não lhe parecia boa. Ele, respondente, disse-lhe que isso era mentira, porque não havia um mês que ele mesmo, Ramos, lhe dissera que se negara a emprestar dinheiro a príncipe. E acrescentou que passaria pela casa de Ramos de tarde quando saísse. Saindo às 2 horas,
Por lá passou e, chegando à janela, viu na sala um homem desconhecido sentado no sofá. E dentro da alcova descobriu outro homem que não pôde ver bem. O da sala disse que Ramos tinha saído, mas não tardava. Logo depois veio o corredor a mulher de Ramos e o convidou para entrar, que também disse a ele, respondente, que entrasse, pois Ramos não demoraria. Ele, respondente, não quis entrar, nem passou da janela. Perguntado se o homem que estava na sala tinha sinais especiais que possa determinar, respondeu que era um homem corado, de barba cerrada e bigode, de boa estatura, mas que não se pôs em pé. E nada mais disse. Nem lhe foi perguntado, e depois de ter lido e achado conforme suas respostas, mandou o mesmo chefe de polícia encerrar este interrogatório, que assino com o interrogado perante mim, Emílio Antônio Malete, que escrevi Dário Rafael Calado, José de Caldas. Estavam todas as folhas rubricadas pelo doutor-chefe de polícia, conforme o secretário Gustavo César Viana. Bom, acender um pouquinho a luz aqui para marcar essa parte. Deixa eu ver aqui, já deu uns 7 minutos, né? Tá, eu vou dar seguimento aqui, ó. Cópia. Auto de perguntas feitas a Carlos Rothman. Aos 21 dias do mês de abril de 1864, os crimes cometiam, acho que era em 63, né? Para 64. Nessa cidade de Porto Alegre, na cadeia de justiça onde foi vindo o doutor Dário Rafael Calado, chefe de polícia da província, acompanhando o promotor público junto à segunda vara, Luiz Ignácio Melo Barreto, comigo amanuense da Secretaria de Polícia, ao diante nomeado, compareceu Carlos Rothman, de 61 anos de idade, casado, filho de Melior, solteiro, natural de Kassel, na Alemanha, morador no lugar denominado Cascata desta capital. Perguntado se conheceu a Klausner, que teve açougue na Rua da Ponte, respondeu: que o viu algumas vezes, mas não o conhecia. Perguntado que destino deu Klausner a seu açougue, respondeu que José Ramos lhe disse que Klausner era seu devedor e lhe tinha vendido o açougue, retirando-se para Montevidéu. Perguntado se ajudou a conduzir para a casa de Ramos os trastes de Klausner, respondeu que no tempo em que Ramos disse ter comprado o açougue, ele, respondente, morava na casa de Ramos, pagando 3.000 réis por um quarto, e por isso ajudou a conduzir os trastes sem suspeitar coisa alguma. Disse mais que esteve um mês morando na casa de Ramos, e isto há 7 meses, adoecendo foi para a Santa Casa de Misericórdia, onde esteve 2 meses
e dias dali foi para a casa do celeiro Mateus, no caminho do Menino Deus. Menino Deus é um bairro hoje ali que tem, próximo à Cidade Baixa, que é um bairro ali também. Esteve ajudando a fazer arreios para os carros da várzea. E aí morou perto de 4 meses. E há 10 dias mudou-se para a casa de Cristiano Rupert na Cascata. A Cascata é a Avenida Oscar Pereira, aquela que eu gravo ali dos que eu tive ali dos cemitérios, pegando a avenida e subindo reto, vai adiante ainda. Perguntando se entre os trastes de Klausner estavam os 2 baús pintados de verde que se achavam presentes. Respondeu que não viu lá esses baús nem outros. E só havia na casa os espelhos próprios de açougue. Perguntado se Klausner esteve em casa de Ramos doente, respondeu que durante o mês em que ele respondeu lá morou, Klausner não dormiu na casa, mas morava no açougue. Perguntado se no tempo em que foram conduzidos para a casa de Ramos os objetos da casa de Klausner apareceram na mesma casa de Ramos os baús indicados, respondeu que não viu lá, que era possível estarem guardados em algum quarto. Disse mais que em uma venda na rua de Bragança, em frente à Rua da Alegria, onde às vezes José Ramos lhe pagou bebida, ouviu-lhe dizer haverá 2 meses que tinha tirado 3 contos de réis na loteria e ainda recebia 20 mil réis da polícia, e assim explicava os gastos que fazia, sendo certo que muitos alemães tinham ouvido a Ramos contar que havia tirado uma sorte na loteria. Perguntado se conhece as roupas de Klausner, respondeu que não, pois, como já disse, pouco ou nada conhecia esse homem. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. E depois de ser lido, achado conforme as suas respostas, mandou o mesmo chefe de polícia encerrar este auto que assina com o interrogado. E o promotor público perante a mim, Emílio Antônio Malete, que eu escrevi. Dário Rafael Calado, Carlos Rutman, Luiz Ignacio de Melo Barreto. Em seguida compareceu José Ramos, já interrogado no dia 18. Perguntado se conhece as 2 caixas verdes que lhe mostram e os objetos que contém a maior delas, a saber, um travesseiro de pena, 2 metades de um cobertor verde, 2 coletes de lã também verdes, 3 aventais de algodão azul, 2 pares de meias azul, 6 colarinhos e um peito de camisa. Uma caixa de metal contendo o relógio que lhe foi apreendido com um cordão de cabelo. Uma corrente de ouro e chaves. Como houve esses objetos? Perguntou. Aí respondeu que 3 colarinhos e o peito de camisa comprou na casa de Paradeda. Os aventais, cobertores, meias, travesseiro, comprou a Klausner. 3 colarinhos achou-os
velhos no açougue e o relógio trocou com o mesmo Klausner por outro de prata. O cordão de cabelo e as meias comprou a colonos alemães que chegaram de novo e cujos nomes não sabe. Perguntado se conhece também as roupas e calçado que lhe apresentam, sendo uma camisa de algodão branco lavada de novo, lavado de novo nas mangas, uma ceroula de algodão azul, uma calça de pano azul, lavadas de meia perna para baixo, e um par de botinas cobertas de lama e com manchas de sangue. Respondeu que vê as manchas de sangue das botinas, mas não sabe de que provém isso, porque há muito tempo não as calçava. Quanto às calças, que não se lembrava de as ter vestido depois que deixou de ser polícia. Perguntado se vestia a camisa e a ceroula que lhe acaba de mostrar na última sexta-feira, respondeu que não. Que desde há outras semanas as mudou. Perguntado se conhece o paletó do pano que lhes apresenta, respondeu que conhece, que comprou a Klausner. Perguntado se há muito tempo que não as vestem esse paletó, respondeu que o vestiu o mês passado quando choveu. Perguntado por que está esse paletó com tantas manchas de sangue na parte interior, respondeu que não sabe. Perguntado como houve as duas caixas ou baús verdes, respondeu que as trocou com Klausner por serem estas muito pesadas para viajar. Perguntado por que está a menor dessas caixas manchada de sangue na parte interior, respondeu que não sabe. Porque essas caixas estavam sempre com roupa. Perguntado como foram parar em suas mãos os papéis que se lhe apresentam, a saber, 2 passaportes, 2 bilhetes de passagem, uma receita e um convite para batismo pertencentes a Klausner. Perguntou. Respondeu que achou esses papéis quando comprou o açougue em uma tábua sobre a porta. Tudo aqui que está sendo relatado era tudo mentira do José Ramos. Era tudo desculpa. O José Ramos tinha tudo tramado as coisas. Vocês estão vendo? Ele tramou todo. Foi premeditado tudo que ele fazia. Tudo mentira. Ó, deixa eu ver quem respondeu. Achou os papéis quando comprou o açougue em uma tábua sobre a porta. Provavelmente ele pegou de algum local, né, as coisas, os objetos. Não exatamente como está descrito. Sobre a porta. Perguntado se achou só esses papéis, respondeu que crê que eram só esses. Perguntado como foram também ter à sua casa outros papéis, que se lhe apresentam e constam de receita e de bilhete de passagem para Carlos Schmidt, que foi sócio de Klausner, perguntou. Respondeu que esses papéis estavam juntos com os outros
Perguntado de onde é a chave que se lhe apresenta, achado junto com a bengala de Januário atrás do muro de sua casa, respondeu que não a conhece. Perguntado se o papel que se lhe apresenta escrito em alemão e datado de 2 de setembro de 1863 lhe foi passado por Klausner. Respondeu que sim, que é o recibo. Perguntado quantos dias depois dessa data partiu Klausner para a viagem. Que ele interrogado diz ter empreendido. Respondeu que 7 ou 8 dias depois, porque dormiu ainda 3 dias no açougue e esteve uns dias pelo caminho novo. Perguntado se Klausner usava um brinco na orelha, respondeu que nunca reparou nisso. Perguntado se há um mês, mais ou menos, esteve no Beco da Ópera, junto à Casa dos Leilões com José Luiz de Caldas, irmão dos padeiros que foram assassinados na rua de Bragança, e o que conversaram então. Respondeu que esteve com esse moço nesse lugar e falou-lhe sobre um processo com o príncipe da Rua da Bragança. Perguntado se no domingo se em um domingo há hoje 12 dias, perguntou na venda de Antunes, a Rua da Bragança, esquina com a de São Jerônimo, pela casa em que morava Caldas. Respondeu que, estando nessa venda e falando sobre questão de Caldas com o príncipe, perguntou ao caixeiro onde morava esse moço. E o caixeiro lhe ensinou que era de fronte da venda. Perguntado se 2 ou 3 dias depois, estando também na venda de Antunes e passando Caldas pela frente da casa, ele, respondente, o chamou e lhe pediu que fosse a sua casa para ver uma letra de um conto e 600 mil réis, que tinha como garantia da dívida do príncipe para com ele. Respondente respondeu que passou o seguinte estado esse moço, dizendo que príncipe havia de quebrar. Ele respondente se opôs e declarou que emprestaria dinheiro a príncipe se fosse preciso, como já tinha dado um conto e tanto, mas isto era caçoada, pois não tem para si nem para pagar a casa. Então o moço disse que havia de passar pela casa dele, respondente, para ver o documento de príncipe. E ele respondente, julga que com efeito passou, porque achando na cozinha a mulher, lhe disse que o estavam procurando, e ele, respondente, mandou dizer que não estava em casa. Galera, é o seguinte, o José Ramos, ele era uma pessoa humilde, ele não tinha grandes riquezas, apesar de que relataram já que eles eram ricos, mas não é bem assim a história. Ele tinha alguns pertences, mas era tudo roubado, não era coisa dele. Ele roubava as pessoas e matava, então ele coletava algumas coisas, vendia. A mulher dele era engomadeira, algumas coisas, mexia com algumas roupas, que na verdade acho que ela mais tentava
omitia os crimes. Ela lavava as coisas, cortava roupa e certamente ela vendia aquilo ali. Algumas roupas assim para despachar aquelas manchas de sangue. Provavelmente eles enterravam em algum local. Ah, eu quero fazer um outro comentário aqui, ó. O José Ramos usava a mulher para sediar as vítimas, no caso, né? E os caras viu ela bonitona, 20 e poucos anos, e aí onde ele deixava, ele de certo preparava alguma coisa, como ia fazer, né, o assassinato da pessoa, às vezes golpeava, pelo que já li ali, golpeava as vítimas na casa, né? A Catarina às vezes fechava ali a casa, provavelmente quase sempre, fechava a casa e alguém via, né? Às vezes tinha alguém que via. Bom, vou continuar aqui. Mas o seguinte, estando o moço dizendo ao príncipe que havia de quebrar ele, respondente opôs, declarou que emprestaria dinheiro a príncipe se fosse preciso. Eles usavam uma história de emprestar dinheiro, eles não tinham condições de empréstimo. Era para ter dívida, para ter, tipo assim, uma ligação com uma pessoa com a outra, entendeu? Por motivos de dinheiro. Mas não. Até poderia ter tido essa história aí de empréstimo, mas era uma, quem tinha grana mesmo era quem vinha de fora, assim. Alguns fazendeiros ali que tinham também dinheiro, assim. Mas eram tudo coisas assim, que não eram de riquezas, de grandes riquezas. Eram algo, eles eram classe assim, um pouco acima de pobre e não eram classe rica. Era quase uma classe pobre saindo da pobreza e tentando se erguer para a média. Entendeu? Eles eram pobres, alguns deles. Quem era rico era quem chegava de fora, que tinha riquezas, ouro, outras coisas, onde José Ramos roubava, fazia as vítimas para ter os pertences. Ah, sua casa para ver uma letra de conta de 600 mil réis, que tinha como garantia da dívida príncipe para com ele respondente. Respondeu que passou os dias seguintes, estando esse moço dizendo que o príncipe havia quebrar, ele, respondente, se opôs e declarou que emprestaria dinheiro ao príncipe se fosse preciso, como já tinha dado um conto e tanto. Mas isto era caçoada, pois não tem para nem si para pagar sua casa. Então o moço disse que havia de passar para a casa dele, respondente, para ver o documento de príncipe. Ah, e ele, respondente, julga que com efeito passou, porque achando-se na cozinha, a mulher lhe disse que estava procurando, e ele, respondente, mandou dizer que não estava em casa. Perguntado que horas que eram quando esse moço o procurou, respondeu que depois de 2 horas da tarde. Perguntado se nessa ocasião Henrique Hitman estava na sua casa, respondeu que crê que ser Henrique que enviou uma mulher que estavam batendo. Perguntado se quando o moço bateu, eles respondentes não estavam no quarto da sala e procurou vê-lo pela cortina da vidraça, respondeu que não, estavam pela cozinha e que levando-se julga que levando-se. Perguntado por que razão sexta-feira à tarde mandou Catarina lavar a escada da sua casa e de noite a mandou
também lavar a camisa, ceroula de algodão e calça de pano que lhe foram mostradas. A porta abriu e fechou. Respondeu que não mandou fazer nada disso e que se Catarina lavou essas coisas, ele respondente não podia ver, pois só chegou à casa depois das 9 horas da noite. Perguntado por que motivo Catarina fechou as portas que davam saída ao quarto da senhorinha nas noites de sexta-feira e sábado, respondeu que não sabe e talvez fosse por causa da fumaça. Perguntado quem o ajudou a conduzir as 2 caixas verdes do açougue de Klausner para a sua casa, respondeu que foi um carroceiro, um preto cujo nome não sabe. Perguntado quem ajudou a conduzir os outros objetos do açougue, respondeu que foram pretos da rua quando desmanchou o açougue. Perguntado se Carlos Hartmann nesse tempo morava em sua casa e o ajudou a desmanchar o açougue, respondeu que não está certo, mas lhe parece que antes disso já tinha ocorrido de casa a Hartmann por ser muito bêbado. Perguntado por que motivo, logo que trouxe as 2 caixas para a casa, abriu a maior, que tinha roupa, e conservou fechada a menor. Segundo declara Catarina, perguntou. Respondeu que nenhuma das caixas estava fechada, nem tinha roupa. Perguntado se a sua baixa, digo, o título de baixa que lhe apresenta, datado de 29 de setembro de 1863, assinado por José Antônio da Silva Lopes, respondeu que é. Perguntado de que rendimentos vivia depois que deu a baixa, respondeu que a mulher com quem vivia lavava e ganhava, e ele, respondente, cobrava para alguns negociantes, como fosse Príncipe e Antônio Turno, e pedia dinheiro emprestado e ainda deve a Antônio Turno e ao Corcunda. Neste ato, sendo lido perante o interrogado de Catarina Palce. O interrogado desta, feito em 20 do corrente, sendo a ele mostradas as peças de roupas apresentadas a Ramos como por ele usadas sexta-feira última, Catarina Palce reconheceu pelas próprias que tinha lavado nessa noite e perante José Ramos confirmou o seu interrogatório em todas as suas partes. Enquanto por José Ramos foi dito que no interrogatório eram mentirosos em muitos pontos. Aí, viu? O José Ramos mentia muitas das coisas. Mas a Catarina acabou desvendando as coisas lá, falou todas as coisas. Muitos pontos que era verdade ter mandado lavar a escada. Ela confirmou que mandou lavar a escada e outras coisas. Mas por ter atirado os pratos de comida e não por que estivesse suja de sangue. Catarina Palce confirmou que tinha lavado a escada suja de sangue por ordem de José Ramos. Foi mais
Perguntado a José Ramos se tinha exigido de Gustavo Gobolt pagamento de uma porção de pão e a que tinha direito, Klausner perguntou. Respondeu que recebeu um pão de 4 vinténs por dia em pagamento de uma gamela de Klausner havia vendido a Kobold. E isto porque Klausner lhe deu essa dívida quando se retirou. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. E depois de ser lido e achado conforme suas respostas, mandou o chefe de polícia encerrar o auto que assina o interrogado e o promotor público perante a mim, Emílio Antônio Malete, que escrevi. Dário Rafael Calado, José Ramos, Luiz Ignácio de Melo Barreto, por Catarina Palce, Ignácio Dutra da Silva. Compareceu em seguida Jacob Coelho, o Weber, de 30 anos de idade, casado, filho de Felipe Weber, natural de São Leopoldo, marceneiro, residente na Rua do Arvoredo. Perguntado se conhece José Ramos e Catarina Palce e que relação que eles tinham. Respondeu que não os conhece, nem com eles tem relações algumas. Perguntado se sua mulher é comadre de Catarina Palce, respondeu que não. Comparecendo neste ato Catarina Palce, por ela foi declarado que nunca tinha visto ao interrogado e nada mais disse. Nem lhe foi perguntado, pelo que mandou o chefe de polícia encerrar este interrogatório, que assina com o interrogado e o promotor público perante a mim, Emílio Antônio Malete, que o escrevi. Dário Rafael Calado, Jacob Coelho, Weber, Coelho, Ignácio Dutra da Silva, Luiz Ignácio de Melo Barreto. Compareceu ainda em seguida João Gabriel von Kerkhove, de 26 anos de idade, casado, filho de Domingos Volkerkov, pintor, morador na Rua do Arvoredo, sabe ler e escrever em alemão, natural da Bélgica. Perguntado que relação tem com José Ramos e Catarina Palce, respondeu que eram seus compadres e os visitava para vezes de passeio, só ou acompanhado de sua mulher. Perguntado se sexta-feira, sábado e domingo da semana passada Catarina Palce e José Ramos estivessem em sua casa, respondeu que desde terça-feira da semana passada até sábado à noite esteve morando na chácara da Viúva Chaves, trabalhando no seu ofício. Sábado à noite veio receber o seu salário no tempo seu salário do Mestre Trope e foi para casa. Para a mulher, não lhe disse se José Ramos e Catarina tinham lá estado e acredita não estivesse. Do contrário, diria: domingo saiu para a missa e, como fosse tarde, não foi à igreja e esteve um pouco em casa de José Ramos. Este e Catarina o convidaram para voltar à tarde e, como disse que não podia ficar de ir à sua casa de tarde, foi Catarina com Guilherme, que vai ser
cunhado dele, respondente, e Guilherme disse que José Ramos não podia sair porque estava com a polícia em casa. Catarina depois lhe pediu que fosse ver se quando fechassem a porta da casa de José Ramos lhe davam a chave. Ele respondeu que foi. E falando com o subdelegado, perguntando-lhe se podia falar com a José Ramos, o subdelegado lhe disse que não, porque era culpado. De noite disse a Catarina que fosse para casa e ela pediu que fosse também ficar lá, recusou-se, mas sua mulher foi acompanhar até a casa de José Ramos, até a casa. E deixando-a, voltou mais tarde, passou por casa de José Ramos com a sua família e ouviu sair preso. Perguntou à ordenança se a mulher também ia, e como lhe dissesse que foi, então se ela ia também, e como lhe dissesse que não levou com a sua família para a casa do seu cunhado João Skink, na Rua da Praia. E de lá levou para dormir à casa dele. Respondente, mais tarde, a mulher dele, respondente, contou que Catarina tinha dado para guardar uma bolsa com dinheiro e um lenço com uma chave. Segunda-feira, antes das 6 horas da manhã, saiu ele, respondente, para o seu serviço no Caminho Novo e voltando de noite, sua mulher lhe contou que, estando sua mãe só em casa, por ter ele saído para tratar dos negócios de casamento, tinha vindo uma ordenança chamar a Catarina e que estando já sua dita mulher em casa, voltou ordenança para receber a chave e o lenço. Então ela entregou também o dinheiro, perguntando se Catarina não declarou a razão por que José Ramos estava preso. Respondeu que perguntou muitas vezes e ela respondeu que não sabia. E nada mais disse nem foi perguntado. E depois de ser lido e achado conforme suas respostas, mandou o mesmo chefe de polícia encerrar este auto, que assina com o respondente e o promotor público perante mim, Emílio Antônio Maletti, que eu escrevi, Dário Rafael Calado, João Gabriel Vande Kerkov, Luiz Ignácio de Melo Barreto. Estavam todas as folhas rubricadas à margem pelo doutor-chefe de polícia. Eles cometeram os crimes e não queriam falar o motivo. Entenderam? Queriam ficar calados. Mataram e... Então tá, vamos dar seguimento aqui. Deixa eu ver quantos minutos. 44 agora. Tá. Eu estou na página 28 agora. Cópia. Aos 22 do mês de abril de 1864, na cidade de Porto Alegre, na Secretaria
de polícia, onde se achava o doutor-chefe de polícia da província, Dário Rafael Calado, como Dário Rafael Calado comigo, amanuense da mesma secretaria. Ao dia nomeado compareceu Augusto Carim, de 33 anos, solteiro, prussiano, pintor, morador da Rua da Varzinha, sabe ler e escrever, perguntando se José Ramos e se tinha relações com ele, respondeu que só o conheceu quando o soldado de polícia e não tem relações com ele alguma. Disse mais que sai todos os dias e pela manhã para o seu trabalho, voltando de noite, e por isso não tem relações com os vizinhos. Disse mais que domingo passado, estando em casa, sua companheira lhe disse que a polícia estava em casa de Ramos. Pouco depois, a mesma companheira lhe disse que aí vinha o Corcunda, e ele respondeu: viu o Corcunda entrar na casa de Ramos com o outro homem e sair logo depois. O Corcunda veio falar com ele, respondente, de pedir-lhe para ver se os subdelegados entregavam um paletó que o mesmo Corcunda devia ter em casa de Ramos. Ele, respondente, declarou-lhe que nunca tinha entrado na casa de Ramos e não queria ir lá. Então o Corcunda pediu-lhe que falasse a algum brasileiro para ir ter o subdelegado, e ele respondeu, falou ao dono do açougue da Rua do Arvoredo, chamado Maneca, que levou o Corcunda ao subdelegado, trazendo o mesmo Corcunda o mesmo paletó, perguntando se o mesmo Corcunda ou outrem costumava frequentar a casa de Ramos. Respondeu que há 2 meses e meio morava naquela rua, tem visto diversas pessoas entrar em casa de Ramos, mas não as conhece. Ouviu dizer que o Corcunda lá ia, e o mesmo Corcunda lhe disse que dormiu lá algumas vezes. Perguntado se domingo de noite, o Corcunda lhe perguntou o motivo da prisão de José Ramos. Respondeu que foi domingo de tarde, e ele, respondente, disse que não sabia, mas saindo da casa de José Ramos, o ordenança do subdelegado para procurar um negro na venda, disse que tinham parecido ossos no porão da casa de Ramos. E ele, respondente, referiu-se isso ao Corcunda, indagou que o diria o soldado e não entende o português. Perguntando se disse ao Corcunda que tinha se descoberto na casa de Ramos um poço com carne, mas se era carne de boi, isto domingo de noite. Respondeu que domingo de noite não viu o Corcunda, e só falaram à tardinha, como já disse, e está certo de não lhe ter informado que na casa Ramos achasse carne de boi. Perguntado se viu o Januário e seu caixeiro entrarem na casa de Ramos sexta-feira, respondeu que não viu nem podia ver, porque há 2 semanas está pintando a casa de Munel Campos na Zenha. Vem de noite
e não sai mais de sua casa. Nada mais disse. Nem lhe foi perguntado pelo que mandou o mesmo doutor-chefe lavrar este termo, que depois de lhe ser lido e achar conforme assina com o respondente e eu, João Henrique Frois, que eu escrevi, Dário Rafael Calado, Augusto Kurgin, e em seguida compareceu Antônio Gonçalves da Costa Júnior, de 6 anos de idade, solteiro, natural de Portugal, caixeiro, de Feliciano José Antunes, morador da rua Bragança, esquina de São Jerônimo. Sabe ler e escrever? Perguntado quais foram as conversões que houve na venda de Antunes a respeito de José Luiz de Caldas, falando José Ramos, e quais as que lá tiveram esses dois indivíduos. Respondeu que a semana passada, dia de que não está bem lembrado, estando Caldas parado na esquina da rua Bragança, José Ramos, que estava na venda de Antunes, do qual era freguês, e onde deve 8.000 réis, perguntou a ele, respondente, onde morava aquele moço. Ele, respondente, disse-lhe que na venda em frente. Então José Ramos chamou a Caldas e disse-lhe que príncipe lhe devia 1,6 réis. Caldas respondeu que era mentira, porque havia pouco tempo ele mesmo, José Ramos, lhe tinha asservado no beco da ópera que príncipe não lhe devia nada. José Ramos contestou que era verdade e lhe mostraria a letra em casa, mas em segredo, porque não queria que sua mulher soubesse. E nada mais disse. Pelo que mandou o mesmo chefe de polícia encerrar este, que assina com o respondente perante a mim, Emílio Antônio Malete, que este escrevi, Dário Rafael Calado, Antônio Gonçalves da Costa Júnior. Compareceu em seguida Germano Traub, de 39 anos de idade, casado, filho de Jabol, aí ele escreveu aqui, digo Jacob Traub, natural de Baden, morador da Rua do Paraíso, número 19, negociante e pintor, sabe ler e escrever, perguntando se João Gabriel Keshkov é seu oficial, onde trabalha e se esteve na cidade durante a semana passada. Respondeu que João Gabriel é seu oficial. Tem estado ultimamente trabalhando na chácara da viúva Chaves no Caminho Novo, onde dormiu toda a semana passada e só veio à cidade sábado. As Ave Marias e recebeu o dinheiro dele. Respondente. Perguntado se João Gabriel tinha relações com José Ramos, respondeu que não sabe, nem nunca lhes ouviu disso. Mas prefere informar que ele poucas relações tem e anda quase sempre sozinho.
e nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que mandou o mesmo chefe de polícia encerrar este auto, que assina com interrogado perante a minha Emília Antônio Maletti, que eu escrevi, Dário Rafael Calado, Germano Traub. Compareceu seguida Isabel Bulsin, acompanhada de Pedro Jacob Weber, nomeado para servir de intérprete, que prestou juramento aos santos evangelhos de bem servir. Tem Isabel Bulsin, 24 anos de idade, casada com João Gabriel Kerkov, filha de João Bulsin, natural da Prússia. Natural da Prússia, nem sei onde é isso. Prússia. Não tem profissão, morava na Rua do Arvoredo, sabe ler e escrever em alemão. Perguntado em relação se tem com Catarina Palsa e José Ramos, respondeu que conhece essa mulher só pelo nome de Catarina, que há 1 ano veio ela respondente para esta cidade, e indo à casa de Catarina se ofereceu para ser madrinha de um filho, e José Ramos também ofereceu-lhe para padrinho, dizendo um e outro deste algum tempo que tinham tirado a sorte grande, isto é, 4 meses mais ou menos, perguntando se Catarina semana passada esteve em sua casa para que fim. Respondeu que a semana passada Catarina só foi à sua casa na noite em que José Ramos foi preso, dizendo que o subdelegado a tinha mandado dormir lá para não ficar na rua. Perguntado que lhe disse Catarina na ocasião em que foi à sua casa sobre a prisão de José Ramos, respondeu que Catarina disse que estava infeliz por ter sido seu marido preso. Perguntando-lhe ela respondente por diversas vezes o motivo da prisão, ela respondeu-lhe constantemente que não sabia. Depois saiu ela respondente com o seu marido e um filho para irem visitar seu cunhado, passando pela casa de José Ramos, onde havia muita gente junta. Um moço chamado Guilherme, que vai ser cunhado, ouviu um preto dizer que naquela casa tinham achado gente morta. Ela, respondente, contou isto a Catarina, que ainda lhe respondeu que não sabia de nada. A Catarina negava, galera. O que isso eram ditos eram ditos de pretos. Toda noite levou Catarina chorando, e a hora de deitarem deu-lhe para guardar uma bolsa com dinheiro, dizendo que tinha ganho, né, lavando e engomando. Esse dinheiro ficou guardado na caixa dela, respondente, que tendo de sair no dia seguinte e estando fora, quando foram buscar a Catarina, não pôde ser por ela levado, mas voltando depois um soldado para buscar uma chave e um lenço de Catarina, ela, respondente, entregou também o dinheiro. Perguntado onde esteve seu marido a semana passada, respondeu que esteve fora em uma chácara, tanto de dia como de noite.
perguntando se Catarina ou José Ramos guardaram alguma outra coisa em sua casa, respondeu que não. Declarou mais que no tempo em que Catarina e José Ramos se ofereceram para serem padrinhos de seus filhos, usavam de luxo e tinham ela comprado diversos vestidos, digo, um vestido de seda e uma capa de custo de 4.000 réis ao côvado, com o dinheiro da sorte. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. E depois de ser lido e achado conforme suas respostas, mandou o chefe de polícia encerrar este auto, que assina com a interrogada e o intérprete perante a mim, Emílio Antônio Malete, que eu escrevi, Dário Rafael Calado, Elizabeth Bussin, Pedro Jacob Weber. Em seguida compareceu Luiz Antônio Rodrigues Príncipe, de 40 anos de idade, solteiro, filho de Manuel José Rodrigues Príncipe, natural de Portugal, negociante, morador da rua de Bragança, número 25. Sabe ler e escrever. Perguntado se conhece a José Ramos, respondeu que o conhece como freguês, que ia comprar a sua casa há 2 dias. Perguntado se é credor ou devedor de José Ramos, respondeu que é credor da quantia de 33 mil e tantos réis, de gêneros vendidos. Perguntado sobre que fundamento José Ramos declarou ter uma letra dele interrogado, respondeu que não sabe, e que há alguns dias ouviu correr esse boato, pelo que publicou hoje um desmentido pelos jornais, e pode mostrar os seus livros, pelos quais se vê que José Ramos está mensalmente debilitado, em pequenas quantias, por comprar de gêneros. Tá dando uma rajada de vento. De gêneros. E no dia 8 de março, instado por ele, respondente pagou 20.000 réis por conta. Perguntado se encarregou a José Ramos de alguma cobrança, respondeu que não. Nem haverá devedor algum seu que possa declarar isso. Perguntado se não encarregou a José Ramos de alguma comissão, respondeu pela Semana Santa, estando sem caixeiro, mandou a José Ramos comprar banha de porco. E ele trouxe-lhe a amostra e depois foi fazer compra, mas por favor, e sem receber pagamento. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado, e depois de ser lido e achado conforme suas respostas, mandou o mesmo chefe de polícia encerrar este auto, que assina com o interrogado perante mim, Emílio Antônio Malete, que eu escrevi, Dário Rafael Calado, Luiz Antônio Rodrigues Príncipe, conforme o secretário Gustavo César Viana. Bom, vou encerrar essa parte aqui como sendo a terceira do livro. Parei na página 31 aqui do livro, vou marcar novamente.
E posterior eu vou estar continuando, né? Vou fazer a marcação aqui. Então tem bastante coisas aqui inusitada no... Tá dando até algumas rajadas de vento aqui. Bateu a porta 2 vezes, abriu e fechou. Eu vou finalizar aqui. Super